precisas dar para Cristo, para que Ele possa tua vida transformar. Precisas crer que por Ele és querido e por amor. Nós estamos iniciando o programa Oração, Adoração e Palavra de Avivamento. Um passo só, verás então que Jesus já te esperava, que por ti ainda chorava, oferecendo perdão. É com imensa alegria e satisfação que nós estamos aqui mais uma manhã, de sábado, que o Senhor tem nos presenteado, tem nos concedido, tem nos dado, para nós fazermos esta programação, ser uma bênção de Deus ao seu lar, a sua vida, a sua família. O Senhor tem preparado este momento, para nós estarmos juntos, glória! Esta é uma programação da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Aqui quem vos fala é vosso irmão em Cristo, o pastor Levi, aleluia. E a nossa igreja está localizada na Avenida General Eurico Gaspar Dutra, número 1101, glória. Meus amados irmãos, nós chegamos permitindo Deus mais um sábado, para nós juntos podermos ouvir louvores e também assim ouvir uma palavra direcionada ao nosso coração e ser um canal de bênção para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. E nós vamos juntinhos agora até as 9h30, glória. E hoje eu não estou sozinho, hoje eu tenho aqui uma companheira aqui que está me ajudando, é a nossa irmã missionária Wanda, glória. Manda paz aí, missionária. Glória a Deus, aleluia. Primeiramente, um bom dia na santa paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, nessa oportunidade de estar aqui nesse sábado, nessa manhã maravilhosa, para juntos adorarmos o Senhor Jesus, que Ele é digno de toda honra e toda adoração. Nessa manhã de sábado, minha palavra é gratidão por tudo que o Senhor tem nos feito, por tudo que Ele tem nos proporcionado. Deus é muito bom, Ele é maravilhoso, E na palavra Ele diz que Ele é o Deus do impossível. Então, a causa que é impossível para nós, para Ele tudo é possível, Aquele que crê, tudo é possível, Como diz na palavra do Senhor Jesus ali em Hebreu, Nós não estamos vendo. A batalha está vindo, a gente não está vendo a cura, a gente não está vendo a libertação, mas aos nossos olhos espirituais, como está ali em Hebreu, nós estamos vendo, nós estamos crendo, nós temos a esperança que o nosso Deus está fazendo. E não é desse jeito, pastor Levi? Exatamente, missionária Wanda, é isso aí. Deus está no controle de todas as coisas. Por mais que aos nossos olhos nós possamos ver o mundo, de ponta cabeça, mas em nenhum momento Deus perdeu o controle de todas as coisas. Ele tem o controle de tudo. Basta nós nos aproximarmos dele, nós que possa estar distante do Senhor, se aproximar dele, se aproxime do Senhor, porque assim ele vai cumprir todos os planos perfeitos que ele tem para a sua vida e para a sua família, nesse momento aí, nós vamos iniciar aqui orando, falando com o Senhor, e eu gostaria de pedir para a missionária orar ao Senhor, para nós iniciarmos esse programa aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então vamos orar nessa manhã de sábado. Agradecemos ao Senhor Jesus por esse dia que Ele nos concede com vida e saúde, Senhor nosso Deus, eterno querido Pai, graça nós te damos, Pai, por esse dia, Pai. Pedimos nesse momento, Pai, que o Senhor entra, Pai, com providência do céu, Pai, na vida de todos os ouvintes que estão ouvindo, Pai. Aquele que precisa de uma cura, Pai. O Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o doutor dos doutores, Pai. Ah, Senhor, tem aquela pessoa que está doente, mas não é doente na carne, é doente na alma, está triste, está angustiado, está depressivo, está sem força de levantar essa manhã. Ah, papai, mas esse dia eu já coloco nas tuas mãos, Pai, que essa pessoa venha ter força de levantar, de agradecer a Deus pela estar viva nessa manhã, papai. Nesse dia, levanta da tua cama, clama ao Senhor Jesus, pede socorro para Ele, porque Ele é socorro bem presente na angústia, Pai. Cura essa tristeza, cura esse desânimo, cura essa depressão, papai. O Senhor é o Deus que nos alegra, o Senhor é o príncipe da paz. Ah, Pai, essa pessoa que está
perturbada, receba a paz, receba o refrigério de Deus nessa manhã gloriosa, Pai. Cura, liberta, restaura, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço e te agradeço. Convicto, Pai, que quem está pedindo com fé já recebeu a bênção, a cura, a libertação e a restauração. Em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus. Amém, ô glória. E vamos de louvor, daqui a pouco nós voltaremos. Programa Oração, Adoração e Palavra de Avivamento. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá. Na sua glória com ele
com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Os anjos cantarem louvor, diga ao Cordeiro que se entregou. Ele vem, Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno Tu és de receber todo louvor. Vamos cantar, Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem, aleluia. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome irá chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Diga aleluia, aleluia. Ele vem me buscar. O Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome irá chamar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia. Glória seja dada ao Senhor por esse lindo louvor que acabamos de ouvir. Deus é bom, Deus é maravilhoso, né? Meus irmãos, e nós estamos aí caminhando, né? Caminhando aí nesta programação nesse dia de sábado. Essa é uma programação da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, localizada na Avenida General Eurico Gaspar Dutra, número 1101. Ô glória! Já quero aqui deixar um convite especial para você, né? Para poder conhecer a nossa igreja. Os dias de culto é às terças, às quintas-feiras, aos domingos pela manhã e aos domingos à noite. Às terças-feiras, às 19h30, nós temos o nosso culto de oração e ensino da palavra de Deus. Às quintas-feiras, nós temos o culto de louvor, adoração, oração e exaltação da palavra do Senhor. E ao domingo pela manhã, às 8h30 da manhã, nós temos um café especial. E às 9 horas nós temos a nossa escola bíblica
dominical, né? E aos domingos à noite nós temos o culto de celebração a Deus por nossa família. Amanhã, né, o primeiro domingo do mês, nós estaremos celebrando a ceia do Senhor, trazendo à memória aquilo que Jesus fez por nossas vidas. E você está convidado. Todos os nossos cultos à noite são às 19h30. Oh, glória! Eu quero passar aqui mais uma vez para a missionária Wanda, né? Que ela quer passar um aviso aí, um convite, né? Especial para todos vocês que está nos acompanhando, em especial as mulheres. Oh, glória! Glória a Deus, aleluia. Então também gostaria de convidar nossos amados ouvintes, né? Para que dia 18 e 19/7 vai ter uma festividade aqui na igreja Avivamento Bíblico de Promissão, Ministério de Mulheres Avivalistas. Vai ser dia 18 e 19/7, às 7 horas da noite. E vai estar aqui conosco no dia 18, a irmã Ana Lúcia, da cidade de Birigui, vai estar ministrando a palavra aos nossos corações. Aleluia, glória a Deus. E no dia 19 vai estar a pastora Ana Paula Lopes, da cidade ali de Lins. É ela que vai estar ministrando aos nossos corações. Então eu deixo esse convite aí para os nossos amados ouvintes. Venham dar glória conosco aqui, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, é isso aí. Vem prestigiar esse trabalho lindo que as nossas mulheres avivalistas têm feito na nossa igreja, que vai ser bênção, né? Então deixamos o convite aí especial para todos vocês, todas as igrejas, todos os pastores. As portas estão abertas para você, ó. Se eu não me engano, daqui 2 semanas, né, missionária Wanda? Daqui 2 semanas já vai estar começando, né? Vai ser numa sexta-feira e no sábado, né? Isso, e isso o horário, mesmo. qual que é o horário, missionária? Às 7 horas da noite. Isso, às 7 horas da noite vai ser uma bênção, meus irmãos. Venham estar conosco em nome de Jesus. E também deixamos o convite, talvez que você não é cristão ainda, né? Você que está ouvindo aí, poxa, eu quero conhecer. Venha conhecer, né, missionário? Isso mesmo. Vem estar conosco, glorificando aquele que é digno de toda a honra e toda a glória, que é o nosso Rei Jesus. Aleluia. É isso aí. Por quê? Porque toda festa que nós fazemos, para Deus, o propósito também é de apresentar vidas ao Senhor, né? Isso. Então a gente estamos aqui através desse meio de comunicação anunciando a vocês, né? Querendo alcançar principalmente aqueles que ainda não se entregaram a Cristo verdadeiramente, né? Aqueles que estão afastados, que se afastaram e não está tendo força. Olha o momento propício aí, né? Para voltar para os pés do Pai. Verdade. É o momento propício. Venha, né, ouvir a palavra do Senhor, e pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus, que te conhece e que está agora aí ministrando no seu coração, te dando essa vontade, essa sede, né? Ele vai falar ao seu coração em nome de Jesus. Quais são os dias mesmos? Dia 18 e 19, sexta e sábado, dia agora do mês 7. Ô, glória, é isso aí mesmo. Então tá um convite especial, e na próxima semana nós voltamos a relembrar novamente em nome de Jesus. Então nós vamos de louvor. Daqui a pouco nós voltaremos. Programa Oração, Adoração e Palavra de Avivamento. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda criatura
ouvido foi: cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre leva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos pra sempre e amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Diz, Senhor, os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Vamos! E os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, Santo pra sempre. Teu povo canta, o teu povo canta. Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. No ano da morte do rei Uzias, Isaías viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. E os serafins clamavam uns para os outros, que eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. E os anjos clamam: toda a criação. Exaltado és. Santo pra sempre. O teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis. Tu sempre serás. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre.
Deus, aleluia. Estamos voltando agora com esse lindo louvor de adoração. Ah, como é gostoso sentir o Espírito Santo tocando aos nossos corações, né? Também já quero deixar o meu abraço para mulheres avivalistas que estão se preparando por esse grande encontro de mulheres aí, né? Que estão orando, estão buscando. Eu agradeço pela vida de cada uma de vocês que estão nessa luta aí comigo, né? E são todas mais que vencedoras. Então deixo o meu abraço para todas, porque eu amo todas vocês, né? Todas vocês estão no meu coração. Também quero mandar um abraço também para a minha sobrinha Marcela, né? Que sempre está ali comigo tomando um cafezinho. A nossa irmã Dayana, Ô né? Marcela! Ô Daya! Glória a Deus, Eita, né? São Deus. minhas amadas, né? Então mando um abraço para vocês também, né? Como é bom agradar o nosso Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Também quero mandar um abraço aqui especial para minha digníssima esposa Ana. Ô Ana! Ô glória! Deus abençoe minha esposa, minha sogra. Ô Dalvinha! Deus abençoe Dalvinha, meu filho Isaac, meu filho Noah, que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Ô glória! Um abraço especial também para o meu pai, pastor Levino. Ô Levino! Deus abençoe. Glória a Deus, também não poderia deixar de mandar um abraço para o nosso amado pastor e esposo Levino. Beijão, pastor. Ô, Te glória! amo, aleluia. Deus é maravilhoso. A missionária Havana tá entrando no clima aqui já da rádio aqui. Ô glória, é isso aí, missionária. Então vamos mandar um abraço também. Quero mandar um abraço aqui, né? Para os homens avivalistas. Deus abençoe os nossos homens avivalistas. Para os nossos jovens, quinta-feira agora nós tivemos um culto na direção dos nossos jovens avivalistas. Foi uma bênção. Que Deus segue continuando abençoando poderosamente a vida dos nossos jovens avivalistas. Que o Senhor possa continuar aperfeiçoando a obra dele sobre a vida de vocês. Deixa um versículo para a vida de vocês, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Tenho por certo que a obra que o Senhor começou, Ele há de aperfeiçoar até aquele grande dia. Quero mandar também um abraço a todos os ouvintes, um abraço a todos os ouvintes aí, aqueles que estão trabalhando, as donas de casa que estão no lar, né? A todos aqueles que estão no carro, aonde você estiver agora, ligadinho aí. Que Deus te alcance, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Aleluia. Mandar um abraço também para o presbítero Sebastião. Ô presbítero Sebastião! E a esposa do presbítero Sebastião. Glória a Deus, um abraço para nossa irmã, a diaconisa Soeli. Também quero mandar um abraço para nossa missionária também, irmã Dora. Ô Dora! Né? Glória a Deus. O seu esposo, o seu José também. Ô seu José! E um abraço e um beijo. Glória a Deus, estamos com saudade de todos vocês. Aleluia. Venha para a casa do Senhor adorar Ele, que Ele é digno de toda a honra e toda adoração. É verdade. Aleluia. Ó. Missionário. Ó, eu tenho que mandar abraço para um monte de gente, porque o povo, pastor, tô ligadinho, manda abraço, lembra de nós, né? Então vamos aí lembrando de alguém, né? Tem nosso irmão Geraldo, nosso irmã Sônia, um abração para vocês aqui, aqueles da audiência que estão sempre lá, né? Estão sempre ligadinhos, todo sábado tá ligado conosco, nosso irmão Wellington, nossa irmã Madalena, Deus abençoe a vida de vocês, diaconisa Maria, irmão Alex, Deus abençoe poderosamente, nosso irmão Orlando, nossa irmã Naira, um abraço, irmã Adriana, ô Glória, ô Bruna, ô Aslan, Deus abençoe a vida de vocês poderosamente, tia Eliette, ô Glória, tia Lúcia, Deus abençoe, tia Lúcia, a todos o povo, a minha família aí de baixo, Deus abençoe, meu primo Jean, um abração aí para vocês aí, em nome de Jesus, né? Quero também mandar um abraço, ô Camilo, cadê o Camilo, hein? O Camilo tá me devendo, hoje eu consegui aqui, meus irmãos, prender a missionária, quando ela veio aqui, fazer uma visita aqui, né? Ver alguns detalhes aqui que a gente precisava conversar. Falei, já vamos fazer a rádio. Daí eu tô tentando pegar o caminho dessa forma, né? Mandar um abraço também pro meu amigo, ô profeta Júlio, ó o Júlio aí, a diaconisa Sebastião, nosso irmão diácono Luizinho, diácono Abel, ô Abel, diácono Abel, abençoado, irmã Fernanda, irmão Moisés, aleluia. Glória a Deus, aleluia, como é maravilhoso, né? Tanta gente aí ouvindo aí a rádio,
A irmã Luzinete, glória a Deus. Nosso irmão Luiz. Ô, Luiz! Aleluia, glória a Deus pela vida desse povo abençoado, em nome do Senhor Jesus, né? Também quero deixar o nosso abraço aqui para a nossa irmã Laura, né? Nossa Laura! irmã Laura não podia ficar de fora disso, nossa irmã Zenaide. Ô, Zenaide! Aleluia, nossa irmã Maria de Lourdes também, Ô, aquele Lourdes! abraço, aleluia, Ô, glória a Deus. Essas irmãs é uma bênção, as mulheres de Deus aí, viu? Que o Senhor segue fortalecendo e abençoando a cada um. Em nome de Jesus, meus amados, nós vamos seguindo. No início da programação, missionário, você falou uma coisa que tocou no meu coração, né? Você ministrou a paz de Deus para as pessoas que estavam ouvindo, né? E a paz de Deus é aquela que excede todo entendimento, né? Quando a missionária Wanda estava ministrando a paz, não estava querendo dizer, né, que as situações que talvez você pode estar passando iria mudar da noite para o dia. Às vezes a situação vai ficar, mas a paz vai reinar, né? Porque às vezes o que reina em nosso coração são as preocupações, são a ansiedade, né? São os desesperos, né? Então, ou seja, mas quando a paz de Deus entra, aí a paz de Deus ela vai reinar, vai sobressair sobre as circunstâncias. E aí quando ela sai sobre as circunstâncias, nós com mais facilidade ficamos sensíveis a ouvir a voz de Deus, a nos direcionar para que nós possamos vencer todos os obstáculos e todos os problemas. É verdade, quando a gente está sem paz, que a gente está desesperado, a gente às vezes toma algumas atitudes naquele momento que depois nós se arrependemos. Mas quando existe a paz de Deus na nossa vida, a gente vê com mais clareza, Deus nos direciona a gente a tomar uma atitude certa, uma atitude positiva, com mais clareza, com mais paz. Exatamente, né? E Deus está falando com pessoas agora nesse momento, porque assim, Deus está falando para você, respira, né? Aquieta? Respira, Salmo 46:10, né? Isso. Aquieta o seu coração, para um pouco. Você está nesse desespero, correndo para lá e para cá, tentando resolver. E Deus está falando, calma aí, meu filho. Calma aí, minha filha. Respira. Respira, porque desse jeito você não está conseguindo ouvir a voz de Deus. E agora, hoje, pela manhã, Deus está ministrando no seu coração. Respira, porque assim você vai ficar sensível a ouvir a minha voz. É verdade. E em Romanos fala assim, né? O que vai te separar do amor de Deus? É a perseguição, é a doença, é a escassez, é a peste, é o desespero. O que vai separar você do amor de Deus? Nada, porque fala assim, ó, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nessa manhã gloriosa, o Senhor Jesus está falando para você, como diz o pastor Levi, usado pelo Espírito Santo. Aquieta, para um pouco, respira. O que você está precisando? Qual é a decisão que você tem que tomar? Coloca o Senhor Jesus em primeiro lugar, que as outras coisas, as demais coisas serão acrescentadas. Então aquieta um pouco, acalma, respira, toma um cafezinho aí, senta, medita. Qual é a decisão que você tem que tomar nessa manhã? Qual é a decisão que você tem que tomar nesse dia? Então respira, reflete, o Senhor vai te orientar com a paz dele e você vai tomar a melhor decisão na tua vida nesse dia. Exatamente, glória a Deus, exatamente, missionária. Que Deus segue abençoando. Vamos de louvor, ó, daqui a pouquinho, meus irmãos, vai ter mais uma parte, uma sessão aí, né? Depois desse louvor nós vamos falar mais uma vez, né? E depois nós vamos ter uma poderosa palavra aí de Deus ministrada ao seu coração, tá? Então fica ligadinho, que nem a missionária Wanda bem disse, senta aí, ouve essa programação, que eu sei que Deus ainda vai falar ao seu coração. Então vamos de louvor, daqui a pouco nós voltaremos. Programa Oração, Adoração e Palavra de Avivamento. És tudo que temos, Jesus, tua presença é tudo que precisamos, ó Pai. Perda se não tenho a ti, a tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença
presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou, se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou, se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. E se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Eu te levarei comigo. Sem tua presença eu não sou nada. Tua presença é tudo que eu preciso, é tudo que eu almejo, Jesus. Tu és tudo que eu preciso. Pegue sua voz, vamos cantar isso juntos. Diga: tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Diga: quem sou eu? Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença, diga: tua presença é o que me
sem tua presença? O que seria de mim sem o teu amparo? Nada eu seria. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Vamos cantar isso juntos, diga. Tua presença é o que me basta. Sua verdade para Ele, aplauda o nome de Jesus, aplauda Ele. Deus seja sempre louvado. A nós aqui de volta, meus irmãos. Esta é uma programação da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, localizada na Avenida General Eurico Gaspar Dutra, número 1101. Nesta manhã aqui, quem está ligadinho com vocês aqui, né? Sou eu, pastor Levi, e a nossa irmã missionária Wanda. Na semana passada, meus irmãos, a nossa irmã Ana, né, minha esposa, ela que fez a programação. Foi uma benção, viu? Parabéns, minha esposa. Faz mais vezes aí para dar descanso pro pastor. Oh, glória! Deus fortalece, Deus segue abençoando em nome de Jesus. E quero aqui, né, já continuar aqui, mandar um abraço pro meu amigo Fabiano, o presbítero Fabiano, lá da cidade de Rio Preto. Esteve comigo esses dias aí, né, fez a programação comigo. Então estou mandando um abraço aí pro meu amigo presbítero Fabiano. Deus te abençoe, meu amigo. Meu irmão Marcos, lá da cidade de Garça. Deus te abençoe, irmão Marcos. Quero também mandar um abraço ali para o nosso pastor presidente, né, e através do nosso pastor presidente, assim alcançando toda a amada igreja ali, né, da nossa igreja ali, sede, né, todos os irmãos ali, os obreiros, os líderes, que Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Pastor Denilson, um abraço, pastor Denilson, nossa irmã querida, pastora Rosângela, Deus abençoe, em nome de Jesus a todos vocês, em nome de Jesus. Pastor Valdir, lá do Jardim Santana, que Deus abençoe sua digníssima esposa, nossa irmã Ivone, pastor Sebastião da cidade de Penápolis, Deus abençoe sua digníssima esposa, a pastora Elizabeth, Deus abençoe, em nome de Jesus. Pastor Marcelo, lá da cidade de Rubiácea, um abraço a todos vocês, ao nosso campo eclesiástico, né, que Deus segue abençoando as vossas vidas. Também quero aqui, antes de mandar passar para a missionária Wanda, que ela mandar mais um abraço aí, ou falar alguma coisa que Deus for direcionar a vida dela, quero mandar um abraço aqui especial também ao pastor João, né, essa digníssima esposa, pastora Silvana, né, lá do Ministério Missões Divinas do Jardim Bela Vista, né, são os responsáveis por esta rádio, por esta programação aqui, né, que nos abriu a oportunidade, né, e nos deu o privilégio, a honra, né, de nós podermos, através desse meio de comunicação, anunciar a vocês as boas novas de Jesus. Então, um abraço, pastor João, pastora Silvana, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Ô Rony, cadê o nosso irmão Rony, nosso irmão Rogério, irmão William, Deus abençoe a todos, um abraço a todos do Ministério Missões Divinas do Jardim Bela Vista. Mandar um abraço também a todos os nossos irmãos ali de Penápolis. Ô Penápolis, cadê os irmãos de Penápolis? Estão aí ligadinho conosco. Os irmãos Javai Andava, aqui da cidade de Promissão, de Guaiçara, de Lins e toda a região. Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Ô glória!
Glória a Deus, aleluia. E eu também não podia deixar, né, de mandar aquele abraço para o meu filho Felipe, a minha nora Nathalie. Ô, glória, ô Felipe! Glória a Deus, o meu netinho Leonardo também. Ô, né? Nathalie! Ô, Glória a Leonardo! Deus. Aleluia, né? Amo muito a vida de vocês. Glória a Deus por essa vida, desse presente que o Senhor nos presenteou através da vida de vocês, né? Também gostaria de mandar um abraço também para a missionária Marli. Ô, Marli! Aleluia, ali da cidade de Lins. Glória a Deus pela tua vida, pastora, amada, missionária, né? Que ela ali na obra do Senhor faz tudo, né? Então, louva a Deus pela vida dela. Louva a Deus também pela vida do meu pastor Levi, a Amém. pastora Ana Ô, também. glória! Glória a Deus pela vida deles, né? Aleluia, glória a Deus. Amém, amém, amém. Meus irmãos, e aí, estão ligadinhos? Já chamou aí, já mandou no WhatsApp, ó, o programa Oração, Adoração e Palavra de Avivamento tá no ar. Liga aí no seu WhatsApp aí, né? No seu WhatsApp não, né? Tem um aplicativo lá da Radiosnet na Play Store, você abaixa ali, né? E você consegue acompanhar toda a programação. Não é somente essa programação, mas tem louvor aí 24 horas aí, né? E é bênção essa rádio, viu? É canal de bênção para nossas vidas. Então, mandar um abraço aí a todos os irmãos. Se porventura o pastor esqueceu de alguém, me perdoa, meus irmãos, me perdoa em nome de Jesus. Mas eu deixo um abraço a todos vocês. Irmão João sempre acompanha, viu? Ô, irmão João! Oh, aleluia, um abraço, irmão João. O irmão João falou, eu ouvi lá, ele falou que ouviu a Ana, ele até elogiou a Ana, né? O irmão João todo sábado pela manhã tá ligadinho, né, na nossa programação. Então Deus abençoe o nosso irmão João em nome de Jesus aí. E meus irmãos, nós vamos seguir de louvor e após esse louvor nós já vamos ouvir a palavra e depois da palavra nós já vamos concluir, pela bondade de Deus, mais uma programação, amém? Então vamos de louvor, daqui a pouco nós voltaremos, programa Oração, Adoração e Palavra de Avivamento. Ele está aqui por causa de você. E Ele prefere não simplesmente estar no nosso meio, Ele prefere estar em nós. Esse é o objetivo do Espírito Santo, é habitar dentro de cada um de nós. Isso é o mais importante. E pode ter certeza, se você deu lugar ou se ainda não deu, se você dá, Ele quer fazer moradia em você. A Bíblia nos diz que nós somos o templo, a casa do Espírito Santo. Aleluia! E aonde Ele mora, quando nós sabemos que nós temos a nossa casa, nós temos uma certa liberdade nela. E assim o Espírito Santo quer ter essa liberdade dentro de você, de fazer algo novo neste ano de 2021. Amém? Você crê assim? Aleluia! Que Ele faça realmente algo novo em nossas vidas, porque as bênçãos do Senhor são insondáveis, são inalcançáveis. E sempre que nós achamos que talvez nós conhecemos ou temos ou alcançamos, sempre o Senhor tem algo a mais a oferecer a cada um de nós. Amém? Convido a amada igreja a abrir a sua Bíblia comigo. No Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo de número 23. O Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo de número 23. Aleluia. Quero ministrar nessa noite uma palavra com o título O Destino da Humanidade. O Destino da Humanidade. Lucas capítulo 23, versículo 32 em diante. Que nos diz assim a bondosa palavra de Deus. E também conduziram outros dois que eram malfeitores para com ele serem mortos. Versículo 33. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram e aos malfeitores
um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo os seus vestidos, lançaram sorte. E o povo olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se és o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Versículo de número 38. E também por cima dele estava um título escrito em letras grandes, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condição? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Até aí, em nome de Jesus. Amados irmãos, sabemos que as coisas de Deus, ela é muito séria e é muito importante. Quando nós nos reunimos na casa do Senhor, sabemos que o nosso compromisso deve ser algo que deve ser de suma importância com Deus, porque isso abrange todas as áreas da vida humana, o compromisso e a vida e a entrega a Jesus Cristo. E nós sabemos também que esta tão importância, ela cabe uma responsabilidade enorme no individual para cada um de nós. Nós sabemos também que nós que aqui pregamos, que louvamos, é uma grande responsabilidade e a importância que nós temos de ministrar a palavra do Senhor para a amada igreja e também ministrar a nós mesmos. E quando se fala de algo muito importante, nós precisamos sempre tomar o mínimo cuidado e levar muito a sério as coisas do Senhor. Levar muito a sério nós que louvamos, nós que pregamos, nós que reconhecemos a Cristo, nós que participamos em alguns departamentos da igreja, nós que fazemos parte do corpo de Cristo. Nós precisamos entender que é muito importante e precisamos levar muito a sério. Por quê? Porque estamos iniciando um ano de 2021. E sabemos que este ano ele é composto de 365 dias. Ou alguns outros anos, não sei que esse ano é de menos ou de mais, mas nós sabemos que é um ano longo, que muitas coisas podem acontecer. Nós sabemos que hoje estamos aqui e iniciamos este ano, mas conforme a palavra de Deus nos ensina, nós precisamos vivenciar o hoje e permitir, deixar que o dia de amanhã venha, cada dia o seu dia, cada mal o seu mal, cada bem o seu bem. Nós precisamos entender que cada dia é um dia e precisamos viver hoje como se fosse o último dia de nossas vidas. E quando eu digo isso, vivenciar como se fosse o último dia, é por quê? Porque nós sabemos que nós começamos, mas não sabemos se nós iremos terminar o ano com vida nessa terra. Nós sabemos que aqui nós estamos, e glória a Deus, e o projeto é que nós chegamos até o 25 de dezembro, até o 30, 31 de dezembro, e virar o ano mais uma vez glorificando ao Senhor. Esse é o nosso projeto, esse é o nosso objetivo, e é para isso que nós nos programamos, e esta é a nossa oração. Mas nós também somos conscientes, pessoas racionais, que muitas coisas podem acontecer, e que talvez alguns de nós, ou eu mesmo, ou talvez toda a igreja não esteja aqui nessa data que nós tanto programamos ou esperamos, por duas coisas. Primeiro, Jesus pode voltar.
Jesus pode vir para arrebatar a tua igreja e nós queremos estar preparados, porque isso não pode ser menos do que o que nós esperamos para o final do ano. Isso precisa ser maior. Nós precisamos ter o ânsia, o desejo de nos programar principalmente para a vinda de Jesus, para nos levar com Ele nas mansões celestiais. E isso também precisa ser uma prioridade em nossa oração. Senhor, que eu esteja preparado para a sua vinda, para a sua volta. Mas também existe outro ponto, que talvez Jesus pode levar alguns de nós, como eu também, no individual. E é um outro ponto que nós precisamos levar muito a sério. Porque pessoas que no ano de 2020 pensaram chegar no final, não chegaram. Aconteceu tantas coisas, lembramos como foi no de janeiro, era tanta programação para aquele ano e vimos como o ano aconteceu. Muitas coisas que nós nem esperávamos, muitas coisas que para muitos e muita família não estava preparado, como nós na grande maioria não estávamos preparados para aquilo que aconteceu. E o que está acontecendo e já continua acontecendo nesse ano de 2021. Mas louvado seja Deus que Ele preservou a cada um de nós. Louvado seja Deus que estamos aqui nessa noite. Mas nós precisamos entender que há um destino. Há um caminho que nós estamos percorrendo, que este caminho tem um objetivo ao ser alcançado. E esse objetivo é chegar com Cristo na eternidade, seja no individual, ou seja com toda a igreja, adorando e louvando ao Senhor nas mansões celestiais, subindo, ouvindo o soar da trombeta. Porque se nós não pensarmos dessa forma, nós vamos passar o ano como se nada tem para acontecer. E mais uma vez vamos ser pegos de surpresa. Porque a Bíblia nos diz que aquele dia virá. Ninguém sabe o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mas ele virá. E será o maior acontecimento de todos os tempos. Será a maior notícia nos meios de comunicação de todos os tempos, desde a criação do homem até esse momento que acontecer, e depois não haverá maior acontecimento do que o arrebatamento da igreja. E nós precisamos estar preparados para esse dia. Isso é muito importante, isso é muito sério. Nos alegramos, nos quebrantamos, choramos com coisas que talvez está acontecendo na nossa vida social, coisas que talvez está acontecendo dentro de casa, coisas que está acontecendo no mundo ao redor. Choramos preocupados e intercedemos por isso. E isso é correto fazer, sim. Mas primeiro, antes de tudo isso, eu preciso estar preparado para ouvir o soar da trombeta, a voz de Jesus me chamar, para com Ele subir até os mais altos reinos do céu. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, nos diz: o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, e jamais subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem um céu, uma eternidade de salvação para todos nós. Para todos nós. Há espaço para todos, há espaço para os nossos familiares que ainda estão perdidos, há espaço para toda a humanidade, porque a Bíblia nos diz em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo. Deus não amou certa parte da sociedade. Deus não amou exclusivamente os judeus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele entregou Jesus Cristo para que nós possássemos viver com Ele na eternidade. E essa palavra, esse pensamento precisa estar conosco todos os dias, dia após dia, levantar e deitar, almoçar e jantar, se vestir, tomar banho, passear, precisa caminhar conosco, que se Jesus vier, eu subirei para os mais altos céus, glorificando ao Senhor. E nós vemos aqui neste contexto 3 personagens. O primeiro, logicamente, Jesus Cristo. Mas havia 2 homens ao seu lado. Um à direita e um à esquerda. Quero tratar sobre estes 2 homens.
Jesus está no meio. Alguns historiadores acreditam que colocaram Jesus no meio porque diz que a sua causa, a sua sentença, a sua ação foi a pior de todos, por isso ficaria em destaque. Essa era a razão porque a cruz de Jesus estava no meio entre aqueles dois homens malfeitores. Mas nós bem sabemos e nós vemos pelo lado espiritual que Jesus está no meio porque através de Jesus nós encontramos dois caminhos. Um caminho que já nos está certamente concretizado desde o dia em que nós nascemos, que é o caminho da condenação. Mas há um caminho que nós passamos por Cristo, encontramos a Cristo e que nos conduz para uma vida eterna, para uma vida de salvação, para uma vida de gozo. E estes dois homens representam estes dois caminhos. O destino da humanidade está lida, está clara, está espelhada na vida destes dois homens. E é o que eu quero compartilhar com a amada igreja nesta noite. Amém? O primeiro homem que nós vemos, a Bíblia nos mostra o detalhe que nós compartilhamos na leitura, que havia estes dois homens e havia outras pessoas, os judeus, os soldados, que zombavam de Jesus, falando para ele: você salvou tanta pessoa e não salva a si mesmo? Você é mesmo o Messias, o Filho de Deus, aquele que o povo espera? Desça daí, salva a si mesmo. E um dos ladrões dizia: se você realmente salva a ti, salva nós. Cadê o Deus? Cadê os milagres que você fez tanta cura? Cadê os seus salvadores? Zombavam, escarneciam de Jesus. E nós vemos, amados irmãos, que este homem que está ao lado esquerdo de Jesus, que está escarnecendo do Senhor Jesus, é muitas vezes pessoas que têm a oportunidade de ouvir Jesus e de ver Jesus, mas que não valorizam a oportunidade dada por Ele. São pessoas que veem a obra do Senhor nas pessoas, vê a obra do Senhor nas famílias, vê a obra das pessoas nos amigos, até mesmo nos parentes, mas preferem continuar com as suas rebeldias. Não escarnecem com palavra, não escarnecem talvez com expressões, mas com comportamentos. Nós vemos este homem aqui que teve a oportunidade de ver o próprio Cristo, de ouvir sobre ele, de ver ele face a face, e tem uma oportunidade única, que muitas pessoas não têm, de ser salvo nos últimos minutos da sua vida. E muitas vezes nós nos deparamos assim, nós nos deparamos às vezes com este malfeitor, porque pecadores todos nós somos. Somos pecadores e erramos, estamos sujeitos às mesmas condenações de toda a humanidade sem Cristo. Mas aí nos é apresentado Jesus, vemos a sua obra, ouvimos a sua palavra, mas que resultado isso tem feito na minha vida? Porque não é simplesmente ouvir falar de Jesus, não é simplesmente participar, não é simplesmente estar onde Jesus está. É mais do que isso. É por isso que eu iniciei dizendo que isso é muito sério. Entregar a vida a Jesus é muito sério. Ter um compromisso com Jesus é muito sério. Ouvir a palavra, participar de algum departamento da igreja, precisamos levar isso muito a sério. Porque muitos estão iludidos achando porque ouviu falar de Jesus, porque às vezes está onde Jesus está, porque eu sei que Jesus está neste lugar, por causa de vidas que aqui estão, que têm intimidade com Ele. Mas nós bem sabemos que nem todos, vamos ser sinceros, nem todos têm uma certa intimidade. São pessoas que estão no nosso meio, são pessoas que reconheceram a Jesus, são pessoas que levantaram a mão para Cristo. Eu estou pregando isso, não é para atacar ninguém, porque existe
existe uma preocupação enorme de quem prega e do seu pastor, de ver você com ele no dia, na eternidade. E toda mensagem precisa ser pregada de uma forma séria, preocupada com aqueles que estão ouvindo. Uma coisa que o pastor sempre diz, eu quero usar essa palavra, para que naquele dia não possa dizer, eu não preguei, eu não deixei de falar. Porque aquele ladrão estava onde Jesus estava. Ele viu Jesus, ele ouviu falar de Jesus, tanto que ele mesmo dizia, se você é o Cristo, ouviu falar, alguém disse para ele que ele era o Cristo, se você é o Cristo, salva-te a ti mesmo, se salva a nós. Ele zombava, escarnecia, teve a oportunidade, mas preferiu continuar rebelde. Às vezes nós não escarnecemos, às vezes nós não pronunciamos com os nossos lábios, mas passa ano e entra ano, continuo no mesmo vício. Passa ano, entra ano, não mudou nada no meu caráter, continuo mentindo. Passa ano, entra ano, não mudou nada, continuo da minha vida do jeito que eu entrei. Passa ano, entra ano, eu estou gostando do jeito que tá. Eu estou na igreja, não se iluda, essa é uma igreja que prega a verdade para você. Tenho certeza que todos que aqui estão, o nosso pastor já disse que você precisa ter compromisso, que sem seu compromisso não há salvação, há perdição, há condenação. O ano está começando, e louvado seja Deus que nós chegamos até aqui, porque em dado momento do ano de 2020, se Jesus voltasse em nossa vida, pelo momento que estávamos vivendo, nós ficaríamos. Mas louvado seja Deus que nos deu a oportunidade de entrar no ano de 2021. E sabemos que estamos começando, como eu disse, não sabemos se vamos terminar. Por isso existe uma responsabilidade a cada um de nós dada pelo Senhor Jesus, de reconhecer, de ouvir a sua palavra, mas acima de tudo, de ter intimidade com Ele, de respeitar a sua autoridade, de reverenciar a Ele como o Senhor da sua vida. Não permanecer com rebeldia. Não achar que é simplesmente estar onde Ele está. Não achar que é simplesmente ouvir a sua voz. Não achar que é simplesmente ver Ele, ver a sua obra na vida das pessoas. Não é simplesmente assim. A oportunidade é dada a todos nós. A porta foi abrida para todos nós. Foi dada àquele homem a oportunidade de ele descer daquela cruz após a sua morte e entrar com Cristo no paraíso. Sabe o que significa isso? São aquelas pessoas rebeldes que estão presas no pecado. É como se fosse uma cela, um cárcere, trancado ali, fechado nas grades, mas existe uma porta aberta para sair. E essa porta é Jesus Cristo, e a pessoa fala, não, aqui dentro tá bom, vou continuar aqui no meu mundinho, na minha vidinha. Mas você não precisa viver assim. Há uma porta, há uma saída. E essa saída se chama Jesus Cristo, se chama compromisso, se chama levar a sério aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Levar a sério e assumir um compromisso real e verdadeiro com Ele. Ter temor a Ele. E a Bíblia nos mostra que do lado direito havia outro homem. E este homem repreende o do lado esquerdo. Só que no Evangelho segundo escreveu Mateus, no Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 27, abre para nós, Carol, versículo 34, vai mostrar que esses dois homens escarneciam de Deus. Em Lucas mostra que somente um escarnecia. Mas no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 27, versículo 44, vai nos dizer assim, ó. E o mesmo fazia os ladrões que com ele haviam sido crucificados. Ou seja, a mesma coisa que os outros falavam, eles estavam fazendo. A princípio, aquele que estava à sua direita também estava zombando de Jesus. O Evangelho de Mateus, ele fala sobre isso de uma forma categórica, e nós sabemos que a Bíblia não entra em contradição, porque no Evangelho que nós temos de Lucas, mostra que somente um,
Mas por que o Evangelho de Mateus fala que os dois? E nós vemos que em Lucas mostra que esta pessoa, o dia da direita, estava defendendo a Cristo. Acredita-se os escritores, os professores que nós podemos estudar e compartilhar e acompanhar, eles dizem que quando Jesus é crucificado e é zombado, e Jesus diz assim: Senhor, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Aquele da direita, ouvindo ele falar aquilo, naquele mesmo momento, ele se arrepende de toda a sua palavra, de todo aquele comportamento que ele estava tendo, de toda aquela atitude que ele estava tendo. Quando ele ouve Jesus interceder por eles, no automático ele se retrata, ele se volta e se arrepende. Ele se converte naquele exato momento. Então isso nos mostra que a oportunidade de salvação é para o exato momento em que nós estamos ouvindo a palavra de Deus, quando nós estamos tendo a oportunidade de estar próximo de Cristo. E nós vemos, amados irmãos, que quando este homem se arrepende, ele tem 3 pontos que nos chamam a atenção, que podemos compartilhar sobre o comportamento daquele que está salvo, sobre o comportamento daquele que se converteu. De um ato muito rápido, aquele homem tem 3 atitudes que eu quero compartilhar com os amados irmãos. A primeira, ele se incomoda com o escarnecimento do companheiro que estava do outro lado. Isso é no automático. Quando uma pessoa se incomoda com as coisas que acontecem na sociedade, quando nós que somos cristãos, que professamos a Cristo, nós vemos as pessoas escarnecerem, vemos as pessoas tentando legalizarem tantas coisas contra o princípio da palavra. Isso deve nos incomodar. Isso deve fazer com que dentro de nós traga uma repulsa, uma rejeição àquela atitude errônea daquela pessoa, daquele governo, daquela ação. E nós não vemos muito isso nos dias atuais. Vemos pessoas que professam a Cristo, pessoas que se dizem ser cristãos, pessoas até mesmo que faz uso da tribuna, comungar com ações pecaminosas, comungar com ações que vão contra um princípio da palavra de Deus, que vão contra o princípio de Cristo. Pessoas que aceitam de uma forma muito fácil a corrupção, que não está nem aí, que a corrupção entrou já está há 5, 6 anos, logicamente, mas ela explodiu há aproximadamente 5, 6 anos, e até hoje não dobrou o joelho para Deus operar nesta área. Pessoas que ouvem que alguém morreu já não sente mais nada. Pessoas que vê pecado acontecendo, vê uma pessoa na sarjeta, vê pessoas talvez vivenciando um momento triste, isso não faz nada dentro dela, não traz nenhum ponto negativo, não traz nenhuma compaixão por aqueles que estão sofrendo. São pessoas que estão distantes do Senhor, porque todos aqueles que amam a Cristo, que servem a Cristo, que professam a Cristo, eles não comungam com o pecado. Romanos capítulo 12, versículo 12, coloca para nós. Nós não podemos nos conformar com este mundo, não podemos nos conformar com as práticas. Se existe alguém que ainda te corrige na sua casa, se existe alguém que ainda fala tá errado, se existe alguém que ainda diz para com isso, isso não é certo, saiba de uma coisa, que essa pessoa está sendo usada por Deus para te dizer volte. Olha o que diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Foi o que aconteceu com aquele ladrão. Aquele da direita, quando ele ouviu de Jesus, quando ele ouviu que Jesus ter aquela ação, no automático a sua mente é renovada, e ele não se conforma com o que está acontecendo do lado. Ele fala: para, não faça isso, não fala dessa forma, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não podemos nos conformar,
Nós estamos nos conformando muito fácil com o que tem acontecido no nosso mundo. Por mais que nós sabemos que a tendência é piorar, por mais que nós sabemos que a tendência é os sinais acontecerem mostrando a volta de Cristo, sim, mas a igreja precisa continuar imune, não se compartilhar, não compactuar com as ações do inferno, com as ações do diabo no meio da sociedade. Não podemos, precisamos ter repulsa. O Lula roubou, mas ele fez. Não é assim? Não, eu não ouvi muito isso. O Lula roubou, mas ele fez. Você viu lá na Argentina? Liberou, mas deixou pessoas felizes. O aborto foi liberado, mas deixou pessoas felizes. Quantas mulheres que sofrem isso, aquilo. Nós não abriremos mão do princípio que aprendemos na palavra do Senhor. Isso nos traz repulsa, isso nos incomoda, isso nos faz perder o sono quando nós vemos a ação do diabo e as pessoas aplaudindo. Comportamento de pessoas que são salvas não se corrompe com este mundo, não abraça o que o mundo tem pregado, por mais que seja governo, por mais que seja nação, por mais que seja pessoas assim, importantes. Nós não vamos aceitar isso para as nossas vidas. Continuemos guardando os princípios da palavra de Deus. E faça-se uma autoanálise. Você tem se incomodado? Ou você tem compactuado com o pecado? Ou você tem sido conivente com o erro? Ou você tem feito vista grossa para o pecado? Nós não podemos ser assim. Segunda atitude daquele homem na cruz foi muito rápido. No Evangelho de Mateus nós vemos que ele estava escarnecendo. Quando ele ouve Jesus, no automático ele toma 3 atitudes que toda a igreja precisa ter. Segundo, reconhece que é pecador. No versículo 41 do capítulo 23 do Evangelho segundo escreveu Lucas. Vou estar lendo aqui, no texto que nós lemos. Versículo de número 41. Olha o que diz. Após ele repreender o homem lá que estava fazendo, escarnecendo de Jesus, ele diz assim, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos merecia, mas este nenhum mal fez. Segundo ponto, ele reconhece sua limitação. Ele reconhece o porquê ele estava ali. Ele reconhece que ele não merecia ter aquele privilégio de estar sendo crucificado do lado de Cristo. Nenhum de nós que aqui estamos hoje não merecíamos estar aqui. Não merecíamos, não somos dignos tão somente de pronunciar o nome de Jesus. Se usamos, é pela graça e pela misericórdia. Eu não merecia estar aqui ministrando a palavra, como disse o nosso irmão Diácono Osvaldo, de vidas que nós vivemos e até mesmo de atitudes dos dias atuais. Não merecíamos tão somente louvar no grupo de louvor, dizer para Deus que Ele é adorado. Nós não merecíamos. E isso nós precisamos fazer todos os dias desse ano de 2021. Se eu sou salvo é pela graça, não é por mérito, não é porque eu prego, não é porque eu louvo, não é porque faço parte da igreja, não é porque eu batizei, não é porque eu sou casado, não é porque eu sou solteiro, é tudo pela graça e misericórdia do Senhor. Esse homem faz isto. Nós estamos aqui pelos nossos atos. Essa crucificação é justa para nós, mas para Ele não. E vemos muita dificuldade de pessoas reconhecer que errou, reconhecer os seus pecados, reconhecer as suas falhas. Reconhecimento é um sinal de pessoas que estão se convertendo, que estão entregando a sua vida a Jesus, que sabe que sem Jesus não é nada. São atitudes que precisamos ter. Todos os dias dobrar os nossos joelhos. Eu comentei com o pastor hoje. Na maioria das minhas orações, eu lembro de onde Jesus me tirou. Deus me faz voltar lá.
há mais de 15 anos atrás, Deus me faz voltar lá e lembrar de onde Ele me tirou. Hoje mesmo que eu estava orando em casa, eu lembrei, eu chorei, louvando a Deus por Ele ter me tirado daquele lugar, porque eu não merecia hoje estar aqui. E o pastor disse para mim assim, foi o que eu preguei na virada, eu falei, é verdade, porque eu ministrei sobre isso. Não esquecer de onde Deus nos tirou. Se hoje temos família, é pela graça e misericórdia. Se hoje temos saúde, é pela graça e misericórdia. Se hoje estamos aqui, é pela graça e misericórdia. Não é porque nós merecemos, não merecemos nada. Nada. Merecemos a condenação. Mas a graça de Jesus nos alcançou. E terceira e última atitude que aquele homem tem: reconhece Jesus como o único que pode salvá-lo. Versículo de número 42. Aleluia. Versículo de número 42 do capítulo 23. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconhece que Jesus era o único que poderia livrá-lo da condenação eterna. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, coloca para nós. Muitas vezes nós não reconhecemos isso. Falamos com palavras, mas comportamento é outro. Quem me dá salvação é meu dinheiro no bolso. Quem me dá salvação é meu trabalho. Quem me dá salvação é ter a vida boa que tenho. Quem me dá salvação é isso que eu tenho hoje, estrutura, isso, aquilo. Quem me dá salvação é o meu pastor. Quem me dá salvação é porque eu participo do grupo de louvor. É porque eu participo dos jovens. É porque eu participo do ciclo de oração. Quem me dá salvação? Não, só um. Capítulo 4, versículo 11. Pastor conhece de letra. Ele é a pedra que foi rejeitada por nós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Continua. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Isso é muito sério. E foi 3 atitudes que aquele homem tomou na cruz, de momentos poucos que ele tinha, menos de 24 horas que nós temos, menos de 12 horas que nós temos, talvez até mesmo de 1h30 ou 2 horas que estamos aqui dentro. Aquele homem teve 3 comportamentos que salvou a vida dele. Ele reconhecia que nem mesmo era digno de ser lembrado do Senhor, de ser salvo. Ele diz assim, simplesmente: Senhor, se o Senhor lembrar de mim é o suficiente. Ele não pediu: Senhor, me salva, perdoa os meus pecados. Ele foi fazendo um comportamento de pessoas que é convertida. Ele repugna o mal, ele se arrepende do pecado e clama: Senhor, não sou digno, mas lembra de mim, que sou pobre pecador. E Jesus diz para ele no automático, o versículo de número 43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. 3 atitudes importantes que precisamos ter neste ano de 2021, porque sabemos que iniciamos, não saberemos se terminaremos a Ele. E se terminar, louvado seja Deus que tivemos a atitude correta, e passaremos louvando a Deus e tendo o comportamento de pessoas que foram salvas. Deixemos de ser rebeldes. Deixemos de ter comportamentos rebeldes. E nos voltemos ao Senhor. Não importa onde você esteja hoje. Não importa como esteja a sua vida hoje. Olha para aquele ladrão. Estava na cruz. Estava sentenciado à morte. Não importa onde você esteja. Se você está sendo crucificado pela sociedade. Se você esteja sofrendo os maiores escárnios, as maiores blasfêmias, as maiores zombarias, as maiores decepções da sua vida, não importa. O que importa é que você precisa entender que você está onde Jesus está e que você precisa aprender a aproveitar a oportunidade de conviver com Ele, de viver como Ele quer que você vive, de reconhecer o teu senhorio e a sua autoridade sobre a sua vida. Não viva como rebelde, porque também aquele outro homem estava lá, na mesma
situação. Porque existem pessoas que quanto mais está na sarjeta, mais orgulhoso fica. Quanto mais está lá no âmago da morte, está lá. Não quero. Nasci assim, vou morrer assim. Eu fui criado dessa forma. Eu ensinei dessa forma. Quebra isso e volta-se para Jesus. No capítulo 3 também fala: é-vos necessário nascer de novo. Que Deus os abençoe. E que o Espírito Santo de Deus possa ministrar ainda mais essa palavra ao meu coração e ao seu coração. A Bíblia nos diz para nós meditarmos na palavra do Senhor dia e noite. Jesus disse a Josué: medite nessa palavra de dia e de noite, andando, comendo, deitando, medite nela. Sabe o que é isso? Não é para você ficar com a Bíblia aqui. É a palavra que você leu durante o dia, ou a palavra que você ouviu na pregação. Você fazer como aquele animal. Ela acaba de comer, ela vai chegar à noite, ela começa a mastigar tudo de novo. Isso está falando de meditar. Você vai e volta tudo de novo. Volta a meditar naquilo que já foi pregado, naquilo que você teve a oportunidade de ler. Medite na palavra do Senhor. Ame a palavra de Deus. Deus os abençoe em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade. Seja dada ao nosso Senhor Jesus por esta manhã maravilhosa que Ele nos concedeu. Tenho certeza que Ele falou ao seu coração através do poder da sua palavra, né? Que Deus segue abençoando, fortalecendo a vida de vocês a cada dia mais, né? Nós já estamos caminhando para o final, mas antes quero aqui mandar um abraço também, né, para o meu amigo, o irmão Lázaro. Ô Lazinho! Deus abençoe, irmão Lazinho. Glória a Deus. Ao Pim. Deus abençoe, irmã Edna. A Pietra, Deus abençoe, fortaleça cada um de vocês em nome de Jesus. E quero aqui já deixar o meu agradecimento, né, a todos vocês que estiveram conosco nesta manhã. Continue aí ligado nessa programação, viu? Continue ligado aí que Deus tem mais bênção para a sua vida aí. Então aqui já vou encerrando a minha parte. Quero também agradecer a missionária Wanda, né, por cooperar conosco aqui nesta manhã, né, me ajudando, sendo um canal de bênção para a minha vida e para a vida de todos vocês que ouviram. Então vou passar para ela, ela vai estar agradecendo, fazendo os seus agradecimentos finais e também vai estar orando para o término desta programação. Ô glória! Glória a Deus, aleluia. Eu que me sinto honrada, pastor Levin, de estar aqui nessa manhã gloriosa, né, aprendendo mais de Deus, né, que falar do amor de Deus é um aprendizado a cada manhã, a cada dia, né. Então eu louvo a Deus por essa oportunidade de estar aqui nessa manhã gloriosa. Vai ter mais vezes, hein? Glória a Deus. Fui pega de surpresa, mas gostei, viu? Tô gostando sim. Oh, glória. Glória a Deus por isso, né? Então já vamos orar e agradecer a Deus por esse dia glorioso, né? Por essa manhã gloriosa que o Senhor nos concede com vida e saúde. Senhor nosso Deus, eterno e querido Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças eu te dou, Pai, por essa oportunidade de estar aqui, Pai, falando do teu amor, Pai. Graças eu te dou, Pai, pela vida de cada ouvinte nessa manhã que está ouvindo essa palavra gloriosa vindo da tua parte, Pai. Venha abençoar cada vida, Pai. Abençoa, Pai, o ministério, Pai. Abençoa essa porta que foi aberta, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Todos que estão envolvidos nisso, Pai. O Senhor venha abençoar poderosamente em nome do Senhor Jesus. Tenha um sábado abençoado, cheio da presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Programa, oração, adoração e palavra de avivamento. Verás então que Jesus já te esperava, que por ti